Só uma coisa para dar um exemplo aqui, vamos continuar a discussão, por favor, que tá boa. É só colocar uma tela que eu citei o Flamengo e tem o número aí, inclusive, porque aí é legal, a gente está falando das duas maiores torcidas do país, né? A gente está falando de Corinthians, está falando de Flamengo. Olha o Flamengo aí, ó. 125.242 sócios torcedores em 2019, 50.392 em 2020, ou seja, 74.805 a menos, uma queda de quase 60%. É sempre bom pontuar. Pandemia, negócio apertou, o cara não vai ficar sem luz em casa, o cara vai diminuir comida e tal, mas ele vai ter que ter o que comer. Mas ele também não tá indo no estádio, né, William? Ele vai começar a cortar, não é? Então, exato. Estádio. Então aí, ó, o cara vai cortando, isso é fato, isso é fato. Mas em cima do que a gente está falando, acho que o Flamengo também virou exemplo, porque você olha o plano de sócio torcedor do Flamengo, mesma coisa ali, ó. Paga aqui, paga lá, tem estádio, aí tem um tourzinho lá, sorteio de camisa e tal. É tudo muito. Podia ser melhor. Muito pouco, né? Então o que a gente está falando talvez se encaixe para o Flamengo e para os outros também. Hein, professor? Todo clube quer o dinheiro do sócio-torcedor e pouco pensa no que dá de contrapartida para o sócio-torcedor. Tanto que na primeira pandemia já não tem mais nada para dar, porque o cara não pode ir para o estádio, aí você fica contando com a boa vontade. Não pode ser assim, né, gente? As coisas têm que ser mais profissionais. E essa questão do clube social pega. Porque o senhor Mani falou, o clube social hoje representa muito pouco. Mas quem elege o presidente é o pessoal do clube social. Sim. Então como é que faz? Talvez você reduza um pouco. Eu sei que o Corinthians é um polo muito importante na Zona Leste, viu, Sormani? De diversão, tem uma tradição dos sócios, mas a gente não pode esquecer clubes como o Juventus, por exemplo, que já chegou a ter, dizem, 200 mil sócios. Era outro mundo, gente. Os prédios, os condomínios, eles não tinham piscina como tem hoje. Era uma outra concepção, e tá lá aquele Juventus enorme do Zé Ferreira Pinto e ocioso. O Juventus está alugando de fim de semana pedaço lá para as pessoas participarem do clube. Então tem que pensar numa saída disso também. Talvez reduzir o clube social, não sei se é o caso do Corinthians, mas o meu Clube Atlético Ipiranga aqui, por exemplo, deixou o futebol em 1958, virou um pequeno clube social administrável como social. De repente o caminho desses grandes clubes seja ser grandes clubes de futebol, porque aí você está falando de milhões de pessoas, não de poucos milhares, muitas vezes inadimplentes, que é o que acontece com o pessoal do social. O Cittadini no Corinthians falava essa história do social, era quem mais pegava nessa história da separação do social e do futebol, ou pelo menos das contabilidades deles. Eu não vou dizer que é o social que leva o clube para o buraco, claro que não. As loucuras no futebol são muito maiores que as do social. Mas eu acho que a reengenharia tem que passar por aí também. E em questão de eleição, claro que é muito mais democrático. Os corintianos são os torcedores do Corinthians, não são os frequentadores de piscina. Tem milhões de pessoas que nunca foram no Parque São Jorge na vida, inclusive em São Paulo. Então é essa coisa, é a concepção, é além fronteiras. É um clube internacional, um clube mundial, não é um clube de bairro. Por isso que eu defendo essa separação, administrações independentes. O futebol com a sua, o social com a sua, não se mistura, não se gera conflito. A torcida participa ativamente naquilo que ela quer, que é o futebol. Ah, mas eu quero também dar palpite no clube. Então aí você vira sócio do clube, aí você dá palpite nos dois. Você dá palpite no clube, isso, dá palpite clube é clube, no futebol é futebol, é isso aí. Entendeu? E aí... Embora o presidente até pudesse ser o mesmo, se gerisse direito. Mas só que gera, se você tem um clube que ele é atrelado, ele gera conflito de interesse. Entendeu? Vai gerar conflito de interesse. E infelizmente, então, se você consegue separar burocraticamente os dois, você vai deixar a torcida do futebol como uma coisa independente. Esporte Clube Corinthians Paulista / futebol. Acabou, sei lá, SA, não sei, qualquer coisa aí pra separar burocraticamente. E você faz o Corinthians ter uma administração para o futebol. Se você fizer isso, você corre o risco de acabar com o clube. O clube não vai ter mais sócio. Porque muita gente é sócio do Corinthians hoje por causa do futebol. Foi o que o Celso acabou de falar. O cara é sócio do Corinthians para ir na piscina, para ir jogar um tênis. Isso tudo tem no condomínio dele. Por que ele vai pagar a mensalidade, uma anuidade de sócio de clube? A joia. É joia, né? Sendo que na casa... Tem cara que vai, viu, Sorma? Tem cara que vai.
Não, cara que mas vai. é muito pouco. É muito pouco. Corre o risco, acho, que corre o risco de você ir à falência. Você não tem como manter piscina, você não tem como manter ginásio, você não tem como manter uma quadra de tênis, você não tem como manter um monte de coisa. Porque ninguém vai se interessar mais em ser sócio daquilo. O cara é sócio do Corinthians hoje por causa do futebol. O cara quer votar. Cada coisa do seu tamanho, né, Sormani? Cada coisa no seu tamanho. Clube social é para milhares e futebol é para milhões, né? Mas assim, professor, você acha que tudo isso Fecha aí, Facinca, fala. Não, é que assim, ô Sormani, por isso que foi feito o sócio-torcedor. Porque aí o cara que vai pro jogo hoje, não há mais a necessidade de ser sócio do Corinthians, do Clube Social Corinthians, para ter algum benefício de ingresso. O sócio-torcedor já dá esse benefício. Então, são coisas completamente separadas. Então, o cara que hoje é sócio do clube é porque ele frequenta realmente o clube. Não porque ele vai para ser sócio do futebol, vai ganhar algum benefício, porque são coisas que foram separadas, entendeu? Ô, professor, você acha que tudo isso, vou reforçar, hein? Tudo isso se aplica ao Flamengo também. Usamos o exemplo do Flamengo. O torcedor do Flamengo hoje trocaria prioridade na compra de ingresso ou alguns benefícios com relação ao ingresso para poder votar? Todos os grandes clubes brasileiros, William, todo torcedor de grande clube brasileiro gostaria de ter uma participação mais efetiva no futebol. Qualquer porta que você der para isso vai ser bem-vinda. Mas você tem que dar contrapartida. Isso aí tem que ter credibilidade. Credibilidade, eu até lançaria sócio do futebol, em vez de sócio torcedor. Porque o Flamengo também é um clube de regatas, né? Um clube poliesportivo. Mas no caso você seria sócio do futebol rubro-negro, com poder de decisão, até uma participação ainda que simbólica, societária, entre milhões. Você ter essa coisa do pertencimento, trabalhar com essa coisa do pertencimento, as pessoas gostam muito disso. Ah, olha aqui, minha carteirinha de sócio do futebol do Flamengo, eu influencio, eu tenho um peso aqui, vai para além do voto isso. Agora, a grande questão são as resistências externas, né? A gente está falando de grupos políticos, como é a coisa dentro da Gávea, e hoje Gávea e Ninho, né? Gávea versus Ninho, como é a coisa no Parque São Jorge. Eu lembro em 2000, fiz uma matéria com a Portuguesa Santista. Opa. Uma empresa estava assumindo, você há de lembrar, William, estava assumindo a Portuguesa Santista, até montou aquele time do Muricy, que foi semifinalista do Paulista, né? Foi. O diretor da imprensa estava me dizendo que ele tinha problemas com velhinhos que há décadas o pai já colocava o carro atrás do gol lá em Eurico Mursa. E aí ele tinha que explicar, olha, agora é a empresa que está mandando aqui, e o velhinho falava, não interessa, com essa carteirinha meu pai já colocava o carro aí, eu vou continuar colocando. Então você tem a resistência de grupos internos dentro dos clubes também. A coisa não é tão simples como a gente está falando, né? Tem gente que não quer que mexa no queijinho deles. Essa resistência, professor, Exato. essa resistência é a que acaba colocando e dando permanência a alguns setores do mesmo clube. Pois o Corinthians vive exatamente esse momento, a permanência. O feudo. É a manutenção do feudo, a manutenção daquilo que está determinado. E a gente está vendo o que está acontecendo. Em outros clubes é de outra forma. A gente vê, são várias situações que a gente vê em cada clube. Nesse caso específico do Corinthians e no caso do Flamengo também. Tem eleição nesse ano. E cada um já está se fechando no seu feudo. Cada um já está se fechando naquilo que ele entende ser o melhor ou naquele grupo que ele entende que pode conduzi-lo a uma situação diferente. Até o próprio presidente do Flamengo disse que não seria candidato à reeleição, já está conversando com o pessoal para saber se é viável a reeleição. Pergunta para os grupos políticos, Pascoal, do Corinthians, do Flamengo, de qualquer clube, se eles preferem ter uma manipulação desses pequenos grupos ou dos milhões de torcedores na hora que abrir. O que será que eles vão fazer? Não, quanto menor é o grupo, mais você consegue controlar. Se é muito grande, você não tem controle. Aí é que tá. Vai depender. Mas o medo do clube também, por outro lado, professor... Isso. Do outro lado, o medo do clube é o seguinte, de que alguém seja eleito, por exemplo, com um grande número do sócio-torcedor, de uma determinada torcida, e que esse candidato não seja propriamente aquele o mais correto para ser o presidente do clube. Entendeu?
De repente os caras começam... Como se a gente viesse de dinastias de gente correta, né? Professor, nessa pergunta que você... Até hoje é todo mundo correto, né? É o sócio torcedor que vai indicar alguém não correto. Vocês colocaram o nível desse debate lá em cima. Parabéns, foi bom demais, foi bom demais. Agora a gente vai ver o seguinte...